como decíamos, Rabba se hallaba Benoni, Rabba se hallaba mediocre. Por más que não parava de falar Torá, e no desejo, o desejo de ir à Torá, porque justamente tinha uma ansiedade. Para ele, o momento de Torá era um momento de muito entendimento, era igual a um momento de tefilá. Assim como no momento de tefilá existe uma iluminação de Hashem, de Binah, é um momento propício para meditar, refletir na grandeza de Hashem. Para ele, o estudo de Torá era um momento assim também de reflexão, muita força espiritual, muita força lógica. E ele não sentia o desejo do mal. É verdade, mas Rabba, aos olhos dele, parecia, ele pensava, talvez meu estudo de Torá é uma espécie de reza. É como se eu estudasse, é como se eu estivesse rezando o dia inteiro. Assim dizem nossos sábios, existia um desejo entre eles, um sábio que dizia assim, Halevai sheitpalel adam kol hayom kulo. Tomar a pessoa rezasse o dia inteiro. Rabba pensou que o seu estudo era um estilo de reza. E que seu estudo não é que convenceu o seu desejo do mal, ajudava a anestesiar o mal. Quando se quer curar uma pessoa de um tumor, uma coisa assim, Halila, anestesia não é que ela resolveu o problema, para a dor, etc. O problema continua no lugar, só que está dormida. Assim também, isso é o que Rabba achava. Rabba achava, talvez, o meu mal está simplesmente está adormecido, como se fosse tefilá o dia inteiro. O que terminamos de explicar aqui é que no Benoni, até no momento da tefilá, que ele consigue reduzir seu desejo, entre aspas, consigue convencer o alma animal. Na realidade, essa convencida não é uma convencida real, não é uma conversão do alma animal. É uma convencida, como imaginemos o seguinte, que eu começo a falar para uma pessoa, uma aula lógica de ciência, filosofia, muita coisa assim cabalística, que o cara entende que eu sei bastante, mas ele não, ele se convence pela muita luz. Se dá conta que ele não tem como me discutir. E ele te diz assim, você me convenceu, com a tua convicção, tua sabedoria, você me convenceu. Mas não é que me convenceu realmente, ao ponto de eu passar a pensar igual a você. Assim também acontece durante a tefilá. Explicamos que até durante, ou seja, dia a dia, o Benoni consegue controlar seus desejos. Durante a tefilá, consegue convencer o alma animal a te amar um pouco a Hashem. Bechol levabeja, com todo o teu coração. Mas na realidade esse convencimento que ele faz não é um convencimento, uma conversão do alma animal, do desejo. A prova está que depois do tefilá o desejo surge de novo. Então o que aconteceu durante a tefilá foi um amor a Hashem, do alma animal também. Só que não é um amor real, porque depois da tefilá termina e surgem de novo os desejos animais, desejos físicos e materiais. Então, por isso, que para os tzadikim, esse tipo de amor do Benoni durante a tefilá não se chama Avodat Emet, claro, um serviço a Hashem de verdade. Para o nível dos tzadikim, que eles amam Hashem de verdade, não, realmente o desejo passou a ser só Hashem. Então, quando para o nível deles, amar por um determinado momento, sim? E um amor de convencimento, não de conversão, como falamos antes. Para eles, a pessoa que atingiu esse amor na tefilá, para os tzadikim, esse amor não é um amor real.
Por quê? Porque o emet, o que é real? O que é emet? O que pode tildar, se pode titular verdade? Muitos dizem, verdade é quando você consegue associar. Você vê a verdade é uma coisa que você encontra em muitas pessoas. Por exemplo, todo mundo diz que o real vale $1. Vamos supor, já há muito tempo, 2,5. 2,5 $1. Essa é a verdade. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que esse é o valor. Qual é o melhor governo? Democracia. Sim? Aquele que a maioria do povo votou, essa é a verdade. E assim existe uma série de verdades. Por exemplo, o que é o lazer? Muitos diriam que lazer é ter essas coisas. Mas na realidade, todas essas opiniões, toda essa avaliação da verdade, é uma avaliação mentira já em um princípio. Por quê? Porque a mesma pessoa que você perguntou hoje, você vai perguntar 5 minutos depois e ele pode mudar. E isso varia. É uma verdade não verdade. É uma verdade espontânea. Isso não é verdade. A verdade tem que ser absoluta. Por isso que os nossos Jajamim dizem, o que é uma verdade? Uma verdade é algo que é estável. Não muda. Em um Benoni, que por um tempo ele teve amor, durante a tefila esteve todo entusiasmado em Hashem, porque o desejo do alma animal se convenceu e também ele. Para o tzadikim, isso é, olha, muda. Terminou a tefila, o amor dele desaparece. Ele começa de novo, ele vai ter que de novo lutar contra o desejo animal. Então, para eles, isso que o Benoni conseguiu manifestar amor durante a tefila, um amor bom, para eles isso não é emet. Tem um pasuk sobre isso, tem um versículo que diz Sfat emeti con la'ad be'adar guia leshon shaker. Sfat emeti con la'ad. A fala verdadeira, ela fica pela eternidade. Uma das provas que a Torá é verdade é que ela não mudou. E não muda. E não vai mudar. Mas também temos que entender que esse seria um jeito de olhar a verdade. A verdade, aquela que não muda. Mas por outro lado, existe um conceito mais interior na palavra verdade. A verdade, por ser verdade, não tem lugar onde ela não se encontra. Essa é a verdade. Significa que a verdade se encontra em todo lugar. Qual é a verdade? A verdade em cada lugar muda. Que significa? Em cada nível existe sua verdade. Sua verdade significa seu assunto, sua definição. O Benoni, por exemplo, sobre Jacob, antes foi Benoni. Sobre Jacob está escrito. Jacob, ele é o atributo da verdade. E sobre ele está escrito que ele é aquele que passa pelo meio. Que significa, ele está desde o mais alto dos degraus até o baixo dos degraus, ele está no meio de todos os degraus.
ele é chamado ao ponto meio. Essa é a verdade dele. Cada coisa tem seu, vamos dizer, o meio dele. O que é ele? O meio dele é o Emet. O centro dele é o Emet. Assim também aqui, em relação ao Benoni. Eles também têm um Emet. Qual é o Emet deles? Qual é a verdade deles? Que na Tefilá eles potencialmente podem manifestar um amor por Hashem. Essa é a verdade deles. Quer dizer, talvez a verdade deles não seja praticável constantemente. No tzadik é praticável constantemente. Dia inteiro. Mas no Benoni potencialmente está sempre. Então essa é a verdade do Benoni. Quer dizer, no tzadik a verdade atinge um nível praticável e no Benoni é apenas potencialmente. E essa é a verdade do Benoni. Nós vamos continuar com isso durante a próxima aula.